Meus caros amigos e amigas, nós estamos começando o belo mês da Bíblia, o belo mês da Palavra de Deus, o mês de setembro. A igreja no Brasil escolheu o mês de setembro para celebrar a Palavra de Deus, porque no último dia de setembro, 30 de setembro, é a festa litúrgica do grande São Jerônimo. Aquele que era um santo do século IV, que nasceu em Roma, era um homem erudito, uma verdadeira enciclopédia. E o Papa Dámaso pediu que ele traduzisse a Bíblia do original hebraico e grego para o latim, porque não havia uma boa tradução em latim. E dessa tradução em latim que ele fez, saiu então a chamada Vulgata, que é praticamente até hoje nós usamos, né? São Jerônimo ele era um cidadão de Roma, romano, mas ele foi lá para a Terra Santa. Ele já tinha estudado o hebraico, o aramaico lá no Oriente, um tempo atrás, e ele ficou 30 anos na gruta ali de Belém, onde Jesus nasceu, que na verdade são várias grutas conjuntas, ele ficou numa delas ali, traduzindo a Bíblia para o latim, e principalmente trabalhando à noite, porque os textos que ele tinha para usar de dia eram utilizados nas missas, em celebrações. Então, à luz de vela, à noite, o grande São Jerônimo traduziu a Bíblia que nós hoje lemos. Que maravilha a palavra de Deus. Por que tanto sacrifício? Por que tanto capricho, né? Porque é a palavra de Deus, né? A carta aos Hebreus diz aqui para nós assim, no capítulo 4, versículo 12, a carta aos Hebreus diz, né? Porque a palavra de Deus é viva, é viva. Imagina aí, né, uma fonte de água jorrando, né? Viva, e ele diz, vai aprofundando, né? Eficaz. Eficaz quer dizer, ela realiza aquilo que ela significa. Pela palavra de Deus, ele fez o universo. Deus disse, faça-se a luz, fiat lux, e a luz foi feita. Por quê? Porque Deus tirou tudo do nada. Não usou matéria-prima para fazer nada. Então, de onde é que saiu? Da força da palavra de Deus, que é o próprio Verbo, é o próprio Deus. Esse Verbo que se fez carne, que se fez homem e habitou entre nós para nos salvar. A palavra de Deus, muito mais do que aquilo que está escrito aqui, é Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus, ele é o Verbo. Aqui está como que um reflexo do Verbo, o espelho do Verbo. Entende? Então, para compreender a Sagrada Escritura, você precisa, antes de tudo, entender que a Sagrada Escritura ela é todinha centrada em Jesus Cristo. O Antigo Testamento prepara Jesus Cristo, os profetas que falaram dele, os salmistas, e o Novo Testamento mostra Jesus presente, né? A carta aos Hebreus diz no princípio, né? Bem aqui a carta aos Hebreus diz exatamente isso, logo na sua introdução, né? Muitas vezes, de diversos modos, outrora Deus falou aos nossos pais pelos profetas, mas ultimamente nos falou por seu Filho que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas, né? Olha que bonito, o esplendor da glória de Deus, imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Entendeu? Tudo que há no universo, as flores que crescem, os astros que giram em torno do sol, tudo isso é sustentado na sua ordem, na sua beleza, na sua perfeição, pela palavra de Deus. Está escrito aqui, pelo poder da palavra, ele sustenta todas as coisas. Então você já viu como isso é importante para a sua vida, não é? Eu escrevi 3 livros para o nosso programa Escola da Fé. Um deles sobre o Sagrado Magistério da Igreja, outro sobre a Sagrada Tradição e outro sobre a Sagrada Escritura, ou seja, a Santa Palavra de Deus. Nesse livro, que é uma introdução a um curso bíblico, você então pode conhecer um pouco melhor a Bíblia, como é que a Bíblia foi escrita, os gêneros literários que os escritores sagrados usaram, os chamados hagiógrafos, a história do povo judeu, porque toda a Bíblia conta a história do povo judeu no Antigo Testamento. Você vai entender o que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, vai entender o que são os livros históricos, né, como os reis, as crônicas, os juízes, vai entender o que são os livros sapienciais, os salmos, eclesiástico, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, né, Provérbios. Vai conhecer também o Novo Testamento,
E eu coloco aqui também o que são os livros apócrifos, aqueles livros que a igreja não introduziu na Bíblia porque não eram inspirados pelo Espírito Santo. Então é muito importante que nesse mês de setembro você se aprofunde na palavra de Deus. Não só lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, usando a palavra de Deus para o seu fortalecimento espiritual, mas também você entender um pouco de como é que a Bíblia foi escrita, entender, não é, a história do povo, entender como os agiógrafos que escreveram a Bíblia usaram os recursos literários para isso. Okay? Tenha um bom mês de setembro, uma boa vivência com a Bíblia neste mês.